Volta com o seu Rede TV Notícias, trazendo mais informações. No nosso último bloco, recebo aqui com imenso prazer a doutora Luciane Berti. Ela é pediatra e vem falar um pouquinho sobre a Covid-19. Tudo que a gente precisa saber no programa de hoje, tá bom? Doutora, bom dia, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui conosco. Bom dia, Rafael. Bom dia os participantes do seu programa daqui da Rede TV. Parabéns pelo programa, né? E hoje a gente veio falar, tirar algumas dúvidas, né? Não sobre a Covid só, mas o que está acontecendo depois da era Covid, né? Nós saímos da pandemia, nosso período de epidemia passou, mas hoje nós temos a consequência, né, da proteína desse vírus que fica na pessoa, que a gente chama Covid longa, né? E que acontece depois da doença e principalmente depois da vacinação. Tanto no adulto, né, que está sofrendo com a injúria do pós-Covid, como na criança. Então, a Covid, o que ela faz? O que acontece na Covid? Porque nós temos tanta preocupação em tratar a Covid, né? E eu falo isso porque eu estou à frente da Covid da criança e do adulto desde que começou a pandemia. Participo de vários estudos, até hoje ainda estudo, participo de mesas, participo de congressos que a gente faz da Covid. Então, eu posso falar que eu hoje estou à frente da Covid no estado de Rondônia, no tratamento, na condução e agora, entende, nas complicações prolongadas pós-Covid. Então, o que a gente tem que falar para vocês? Quando a Covid, a proteína do vírus, ela entra em você, o que a gente pensa que pode acontecer agora nessa época vacinal é que justamente isso, as pessoas que fizeram a Covid longa foram as pessoas que geralmente tomaram 2 doses da vacina. E elas fizeram uma endotelite, não são todas as pessoas, algumas pessoas. Por isso que a gente luta tanto, principalmente na criança, da não obrigatoriedade da vacina. Perfeito. Porque a gente não sabe quem vai inflamar e quem não vai inflamar. E quando a gente fala isso de endotélio, de inflamação de endotélio, de cansaço, de aperto no peito, de às vezes uma batedeira, entendeu? De um organismo fraco, por que a gente preocupa? Porque a gente sabe que a inflamação ela é crônica. Ele vai lá, inflama num pontinho do coração. O organismo por si só desinflama e forma uma fibrose. Fibrose é um tecido morto, um tecido que não passa estímulo elétrico. Então, se eu começo a ter fibrose, uma hora o estímulo elétrico vai falhar. Por isso, tanta morte súbita. Por isso, tanta gente morrendo de AVC. Porque aquilo ali não começou ontem. Ele veio cumulativo, ele vem silencioso, ele vem devagarzinho. Olha, você precisa ir a Porto Velho, fazer um exame que chama ressonância magnética cardíaca, que vai detectar o que aquele exame da cardio não detectou. Porque não é uma lesão importante que ela olha e vê. São micros, são pontinhos que vão inflamando. Aí ela falou, doutora, eu não vou não. Gastei demais, e já passei na cardio, fiz eletro, fiz tudo, tudo normal, e eu não vou não. Aí eu falei, olha, você tem razão, né, de não querer ir agora, mas se seu filho persistir com a dor no coração, você vai ter que ir, porque você corre o risco dele dormir e não acordar. Tá brincando com os coleguinhas e cair no chão e morrer. Aí ele reclamou de dor. Uma semana depois ele reclamou de dor, ela ligou para mim e falou, doutora, me fala onde que é que eu vou fazer. E a ressonância magnética cardíaca, ele detecta justamente aqueles micropontos que o eco, que o eletro não aparece. E mostrou lá um coração todo inflamado, né? Essa criança ia morrer. Se a mãe não fizesse o exame, essa criança ia morrer. Então a gente iniciou o tratamento, fizemos uma ressonância de controle e hoje ela está toda curada. Principalmente porque essa proteína spike, que é a proteína do vírus, entende? Ela tem a proteína spike do vírus natural e tem a proteína spike vacinal. A vacinal é pior, né? Por isso que eu sou totalmente contra a vacina na criança. A princípio, eu acho que nós temos que ter um pouco de zelo, de esperar, de ter mais estudos, né? Eu sou referência no tratamento da inflamação de Covid no estado todo. Então, eu recebo criança de todo lugar. Então, eu posso falar com propriedade. As crianças que inflamam,
Crianças de gestante que foram vacinadas no último mês de gestação abrem processos extremamente inflamatórios, com dor. As crianças chegam para mim gritando de dor e está sendo tratada com cólica com 5 dias de vida. 5 dias de vida não tem cólica, gente. Ainda não teve maturidade intestinal, ainda não tem enzima suficiente para fermentar, para poder dar cólica. E as crianças estão gritando a noite inteira e o pessoal está falando que é alergia alimentar, que é cólica. Tudo bem, vai tratar a cólica, vai aliviar, vai trocar o leite, vai aliviar, mas tem que pensar que se a mãe tomou a vacina no último trimestre de gestação, essa criança está inflamada. Quai, seu app de vídeos curtos.